Boa noite a todos. O nosso grupo está vindo aqui hoje apresentar sobre a metodologia APAC. Essa metodologia que contrasta com um sistema penal que, além de estar completamente sucateado, completamente inutilizado, já vem com uma proposta completamente punitivista. O sistema APAC tem uma proposta completamente diferente dessa proposta punitivista, porque ele não se preocupa apenas com a punição do indivíduo e fazer com que ele pague pelo erro que ele cometeu, mas também e principalmente fazer com que esse indivíduo possa ter essa experiência da prisão como uma forma de reconstruir a sua vida, uma forma de se reinserir dentro da sociedade. Antes de falarmos sobre a PAC, que é o enfoque do nosso trabalho, é necessário traçar um panorama geral do sistema prisional brasileiro. Esse panorama foi muito bem delineado e sucintamente explicitado na conferência proferida por Cristina Halter, que deu origem ao texto que nós lemos sobre o trabalho dos psicólogos nas prisões. Esse texto problematiza a lógica do aprisionamento e suas consequências, que perpassam a própria instituição e a sociedade, num reflexo, numa modernidade líquida, em que há uma sociedade de riscos, uma sociedade completamente insegura, que busca cada vez mais reprimir o que lhe parece incômodo. Então, dessa forma, um dos pontos centrais da discussão dela é a necessidade do psicólogo, do operador de direito, podemos dizer assim, perambular pelas prisões, experienciá-las, para retratar suas condições e, principalmente, dar voz a essas pessoas. Então, nós acolhemos a sugestão do manifesto que ela propõe no final e indicamos a experiência de uma pessoa que trabalhou 10 anos dentro de uma prisão e voluntariamente, né? No caso, a Casa de Detenção São Paulo ou Carandiru, que é o Dr. Drauzio Varela. Está aí, né, a capa do livro dele, Estação Carandiru. Tem mais dois, o Carcereiras e as Prisioneiras, que fecham esse período que o Dr. Drauzio trabalhou voluntariamente no Carandiru. E é muito interessante porque, apesar de uma análise geral das condições, é um diário, chega a ser um diário, você tem as histórias dessas pessoas contadas. E isso é muito interessante, de dar voz para essas pessoas e não serem passivos, né? Mas sim são sujeitos de direito. Dessa forma, também, para fazer um contraponto, nós sugerimos a leitura da revista A Estrela, que é uma revista elaborada pela PAC de Itaúna. O link está aqui embaixo e vocês podem consultá-lo. Bom, agora apresentaremos alguns dados. Segundo o Banco de Monitoramento das Prisões do CNJ, hoje no país existem cerca de 812 mil pessoas no sistema prisional brasileiro. O Brasil está em terceiro lugar do mundo em população carcerária, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da China. A partir dos dados da Infopem, as políticas de encarceramento se voltam via de regra à população negra e pobre. O sistema prisional brasileiro tem cerca de 64% de pessoas negras, enquanto 35% de pessoas brancas. Outro dado importante é que, segundo o DEPEN, 75% desses encarcerados têm até o ensino fundamental completo, correspondendo assim um indicador de baixa renda. Boa noite, meu nome é Isabela e hoje eu vim falar um pouco sobre a metodologia APAC. A metodologia surge em 72 como uma missão evangelizadora e em 74 ela passa a ser um intercâmbio entre assistência espiritual e assistência jurídica ao condenado. A sigla que antes significava Amando ao Próximo, Amarás a Cristo, passa a significar também Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. A metodologia é constituída por 12 elementos. O primeiro é a participação da comunidade, tem como objetivo o envolvimento de voluntariado para uma reintegração real e eficiente, de forma fundamentada e não imaginária, do recuperando no convívio social.
Na sequência, temos o Recuperando Ajudando Recuperando, que trata da cooperação e consciência coletiva dos recuperandos, que se organizam para o bom convívio e também para a representação frente às questões da PAC. O terceiro elemento é o trabalho, e ele não é pontuado como um dos mais importantes. O trabalho traz a perspectiva de uma reciclagem de valores, de autoconhecimento e aprimoramento de autoconfiança do recuperando. O quarto elemento é a assistência jurídica, e é a prestação de serviços jurídicos de amparo jurídico ao condenado que não tem condição de arcar com um advogado particular. A espiritualidade também é um elemento e é contemplada como a necessidade imperiosa do recuperando amar e ser amado por Deus e ter religião, lhe sendo facultada a escolha desta. O sexto elemento é assistência à saúde, um ponto polêmico, porque é conferido ao recuperando assistência odontológica e a recuperação de dependência química e também assistência psicológica, que é problematizada várias vezes pelos próprios profissionais da psicologia como difícil por tratar de um trabalho que enfrenta as questões de uma possível alienação religiosa. No livro A Psicologia e o Trabalho na APAC, os profissionais trazem alguns pontos como a dificuldade da APAC em lidar com a diversidade sexual e religiosa dos apenados. E esses são os 6 primeiros elementos da metodologia APAC. Então, pessoal, são 12 elementos fundamentais do método APAC e eu vou começar falando sobre a família. A família, ela é essencial para a evolução do recuperando. Então, na APAC, eles incentivam, né, que eles mantenham realmente ali os laços afetivos com os familiares. Por outro lado, eles podem contribuir com a violência, né, com o cometimento de novos crimes, por falta de estrutura. Então, eles também trabalham com os familiares dos recuperandos. E eles oferecem também um auxílio para os familiares das vítimas ou o auxílio para a própria vítima. O voluntário, quando ele vai trabalhar ali na PAC, ele precisa passar por um curso para formação. Então, normalmente são 42 dias, que vai apresentar a metodologia da PAC, a maneira como ele tem que agir. Eles vão desenvolvendo ali aptidões, né, para exercer o trabalho de maneira eficaz. E no final, o objetivo é mostrar que a base do trabalho na APAC ela é a gratuidade, né, e o serviço ao próximo. Então, todas as ações ali devem ser feitas com amor e carinho. Todos esses profissionais, né, os funcionários, os padrinhos, os voluntários, são chamados de educadores sociais. O Centro de Reintegração Social, ele é criado pela APAC, é composto por 3 pavilhões, então é direcionado para o regime aberto, semiaberto e fechado, e lá tem todos os materiais necessários para evolução ali do recuperando. E tem também o departamento de saúde, departamento jurídico e administrativo. Lá eles têm a oportunidade de ficar, né, assim, perto dos familiares, dos amigos, e tem a oportunidade também de ter ali uma formação especializada, né, para quando ele voltar para a sociedade, ele ter facilidade para ingressar no mercado de trabalho. Trata-se de um estabelecimento penal digno, né, porque eles observam a quantidade de pessoas. Então, isso facilita também que não tenham, assim, rebeliões, que não evitam as fugas, né, e diminui a tensão do ambiente. Então, é um ambiente favorável para essa reintegração social. O mérito, a partir do momento em que ele é inserido naquele contexto, o recuperando, ele tem as suas ações observadas, né? Então, existe um grupo específico composto por profissionais qualificados, uma comissão técnica de classificação que vai analisar o comportamento, né? A periculosidade, a dependência toxicológica. Eles analisam também a questão da sanidade mental. Então, eles vão fazer ali um relatório falando se pode ter essa progressão do regime, ou se eles estão aptos a retornar. Então, tem todo um estudo do recuperando. A Jornada de Libertação com Cristo é um encontro anual que existe com os recuperantes, né, do regime aberto, fechado e semiaberto. E tem um objetivo de
mostrar, através de palestras, de meditações, de testemunhos, mostrar novos valores, né? Fazer com que eles tenham uma nova filosofia de vida, recuperar valores perdidos. Então, é um momento ali de reunião, realmente, para eles refletirem, né, sobre as ações. Em algum momento da vida ali na instituição, eles vão ter que participar dessa jornada de libertação com Cristo. A valorização humana, ela é a base do método APAC, né? Porque ela busca colocar em primeiro lugar o homem. Então, é nesse sentido que eles vão trabalhar ali como recuperando, né? Para conduzir aquela pessoa a reformular a autoimagem né? Para que ele possa ter uma nova imagem do que ele é, do que ele pode ser. Né? Então, tem reuniões de cela com o auxílio de profissionais e métodos psicopedagógicos específicos. Todos esses métodos são voltados para que eles possam se valorizar, né? E acreditar que tem uma nova postura na vida. Então, eles são convencidos que podem ser realmente felizes, né? E podem voltar para a sociedade. São pequenas atitudes no dia deles que valoriza, que traz essa questão humana, né? Por exemplo, comer com um talher, comer em grupo, né? Assim, de forma sentada a uma mesa. Eles têm também a questão de ter um banheiro limpo, de ter um espelho, a alimentação balanceada. Então, todos esses itens vão ajudando na recuperação. Tanto é que a filosofia de vida deles é matar o criminoso e salvar o homem. Boa noite. Agora a gente vai falar sobre as vantagens do método APAC. Como já foi dito antes, ele surgiu com o objetivo de inovar o sistema prisional, promovendo o respeito, a valorização humana e a dignidade. Até esse momento, o sistema prisional só se importava em punir o infrator, simplesmente afastando ele do convívio social e deixando de lado o mais importante, que é prender, mas recuperar esse indivíduo, para evitar a reincidência e proteger toda a sociedade. Então, além do caráter punitivo, a pena também tem a finalidade de recuperação e reinserção, e isso é benéfico não só para esse indivíduo, como também para todos nós, toda a sociedade. Um sistema prisional que tem um alto índice de reincidência, ele demonstra um ciclo vicioso, que não só aumenta a população carcerária, como também aumenta os índices de violência, porque você devolve para a sociedade um indivíduo mais perigoso do que ele era antes da execução da pena. Dentre as várias vantagens do método APAC, nós selecionamos 3 que a gente considera as mais importantes, que é a valorização humana, a humanização da pena, né? A capacitação profissional, que consequentemente afasta a incidência, e a vantagem econômica desse método para o Estado. Com relação à valorização humana e à humanização da pena, a gente pode dizer que o trabalho no método APAC, ele serve como um instrumento para a humanização da execução penal. O que acontece? Lá, o objetivo principal deles é a realização pessoal do indivíduo e eles não têm fins lucrativos, eles não visam explorar os recuperandos para fins lucrativos, é basicamente auxiliar eles a viver a experiência de um trabalho honesto, lícito, e também ajudar na sua autopercepção, porque eles passam a se ver como alguém capaz de produzir algo útil não só para ele, mas para a sociedade. Um termo utilizado no método APAC muito importante é a laboterapia, também chamada de terapia ocupacional, e ela serve principalmente para ocupar a mente desses recuperandos, evitando pensamentos negativos como de fuga ou vingança e também afastando sintomas da ansiedade, por exemplo. Boa noite. Foram feitas as seguintes pesquisas por entidades que gozam de certa credibilidade, e foi o Conselho Nacional de Justiça, em 2013, a reincidência passou de 70% para 15%, e segundo o Departamento Penitenciário Nacional, Federação Brasileira de Assistência aos Condenados, entre 2004 e 2009, a reincidência passou de 80% para 11,22%. Infelizmente, existe o estigma de ex-detento. Apesar do cumprimento de sua condenação, o direito ao esquecimento não é respeitado, aliado à baixa escolaridade.
Todavia, é trabalhado com os detentos as aptidões e talentos. Dessa forma, sentem-se úteis e para introduzir e servir a sociedade. É benéfico não só para os presos, como também é para o Estado. Pensando da seguinte forma, o método APAC faz com que menos ex-detentos voltem a praticar delitos, além de procurar parceiros para financiar o projeto. Vale ressaltar que a manutenção da estrutura física é feita quase que na sua integralidade pelos recuperandos. Bom, boa noite a todo mundo. A gente vai falar sobre os problemas do sistema da APAC e a gente vai começar, antes disso, falar sobre um breve contexto em relação a isso. Bom, os criminosos que são muito perigosos no sistema convencional, eles são colocados junto com os criminosos menos perigosos. Então, os que cometem delitos mais brandos são colocados em celas com traficantes, e então a prisão convencional que servia teoricamente para ressocializar, na verdade vai cultuar uma espécie de novo bandido, vai fazer justamente o oposto. E aí que entra a questão da APAC, porque o índice de ressociabilidade e da reincidência criminal na APAC é muito, muito menor. Cerca de 20%, enquanto no sistema convencional é quase 80%. Então, isso corrobora essa ideia de que os criminosos menos perigosos, a partir do momento que eles são presos e são colocados na prisão com os criminosos mais pesados, os criminosos menos perigosos vão ficar mais perigosos e vai alimentar o mundo do crime ainda mais. Além disso, o trabalho aparentemente feito na APAC, ele é tecnicamente perfeito. Olhando assim, a gente não vai ver muitas críticas para se fazer em relação a ele. Por quê? Porque ele vai ressociabilizar mais do que o sistema convencional. Além disso, ele vai reintegrar o indivíduo na sociedade. Esse indivíduo ele vai realizar um trabalho na própria APAC. Então, quando ele sair, ele já vai ter uma certa experiência e ele vai receber também uma assistência jurídica própria da APAC, coisa que, se for depender do sistema convencional, jamais aconteceria de uma forma tão melhor como acontece na APAC. Além disso, também é importante ressaltar que na APAC existe a cultura da valorização da pessoa humana, e muita gente confunde isso com o afrouxamento da pena, que seria uma forma mais branda da pena, e na verdade não, a pessoa continua presa. Ela só vai ali ter a sua dignidade mais respeitada. Acho que é válido a gente pontuar e adentrar um pouco mais nesses principais pontos a favor da APAC, com relação à possibilidade do detento ele interagir com a comunidade por meio de voluntários que vão até lá. Eles acabam conversando. Os voluntários são as próprias pessoas que acabam trabalhando dentro da APAC, que não são recuperandos lá dentro. E um ponto muito positivo, até mesmo nessa valorização da pessoa humana, é o fato do recuperando ele poder ter uma autonomia muito maior do que no sistema convencional. E um acaba por ajudar o outro. Imagina só, você foi preso e você tem outro colega de cela lá que também foi preso. Vocês acabam que entendem um pouco mais o mundo um do outro. E quando essa conversa ela ocorre entre os dois, e os dois eles têm uma autonomia maior, eles podem refletir, eles podem receber um aconselhamento, e essas reflexões acabam gerando uma menor reincidência no sistema prisional, nesse ambiente saudável que é proporcionado pela APAC. Ele, igual o nosso colega Guilherme, ele já pontuou aqui, ele é acometido a realização de trabalhos. Esses trabalhos, eles não só funcionam para esse sujeito já sair da APAC com uma função, com uma nova habilidade, para ele até exercer no mundo, né, quando ele sair desse sistema prisional, ele também vai ser útil para esses produtos que o recuperando ele produzir, eles podem ser vendidos e realocados como recursos dentro da própria APAC,
para que dessa forma eles custeiem parte das despesas. A assistência jurídica que ocorre dentro da APAC, ela também é de fundamental importância, já que o acusado ele vai conseguir entender um pouco melhor a pena que ele recebeu, além dele conseguir entender o impacto que ele gerou na sociedade, o peso que esse crime tem, que ele cometeu para a sociedade, e com isso ele vai entender um pouco mais daquilo que está ocorrendo, ele vai poder lutar um pouco mais pelos seus direitos, e ele vai se sentir incentivado a evitar determinadas ações dentro do próprio sistema prisional para poder ter uma progressão de pena, para ele, às vezes, conseguir um regime semiaberto, enfim. E a valorização dessa pessoa humana que o Guilherme pontuou, ela é de fundamental importância para que o sujeito, de fato, não volte a adentrar nessa vida do crime. E essa valorização, ela não é em nenhuma forma um afrouxamento da pena, já que o sujeito ele não deixa de estar preso, ele não deixa de ter a sua liberdade cerceada por esse sistema que é a APAC. Ele simplesmente tem os seus direitos humanos preservados, independente do crime que ele cometeu ou não. E com essa valorização que ele tem de si mesmo, ele vai conseguir entender que ele pode ter um propósito muito melhor no mundo do que o mundo do crime, e ele tende a deixar de lado essa vida e procurar se ressocializar de fato, assim que ele sair. Ele vai ter uma função que ele pôde desenvolver dentro da APAC, enfim. Pronto? Uhum. Tá. Agora é importante falar também acerca dos pontos 4 e 12, que estavam elencados nos slides anteriores. O ponto 4 é acerca da religião, enquanto o ponto 12 é a jornada de libertação com Cristo. Que nem eu falei, a APAC aparentemente faz um trabalho perfeito, mas para tentar tirar uma crítica construtiva disso, a gente debateu e basicamente a gente chegou à conclusão de que a religião, ela por si, ela é importante. Só que isso, o ponto 12, que fala que é justamente a jornada de libertação com Cristo, parece que segrega muito pro cristianismo. Então, um preso, uma pessoa é agnóstico, ateu, ou então pertence a outra religião, talvez tenha uma dificuldade de ressocializar, de utilizar da religião como uma das formas para a sua ressocialização. Além disso também, um problema que deve ser evitado é a respeito de culpar o criminoso pelo crime praticado pela falta da figura religiosa, eximindo assim o fato da sociedade estar completamente desestruturada e o sistema prisional ser muito mais seletivo com pessoas pobres e negras. Isso existe, essa sociedade desestruturada é um dos principais fatores que levam à vida do crime, bem como a seletividade do sistema penal e essa criminalização. Só para finalizar, como eu estava falando antes, é muito importante que nessas APACs haja a adaptação para que, não só para o cristianismo, mas também para outras religiões. Por exemplo, o judaísmo ou o budismo, tudo isso deve ser respeitado. Se há, supostamente, ou até o ateísmo, qualquer uma dessas ou filosofias de vidas ou religião deve ser respeitada e deve ser adaptado para essa pessoa. É isso.